Oi, gente, nós estamos aqui no gravado, já que ao vivo não rolou hoje, né? O dia inteiro, a tarde inteira, áudios falhados, internets também, 3 internets e nada, então estamos aqui no gravado, né? Vou conversar com o Dr. Ângelo Massa. Obrigada por dar preferência pra gente, né? Mais uma vez, e eu queria que o senhor falasse hoje o que o senhor foi fazer no fórum pela 3ª vez. Vamos tentar, agora eu acho que dá. Bom, antes eu quero me solidarizar com todos os jornalistas de YouTube, inclusive, pelos ataques que vem sofrendo por parte de pessoas, né, invertidas de cargo público, pensando em se afastar da responsabilidade penal que o caso requer, ofendendo jornalistas, ofendendo a imprensa em si, jornalistas que digo que prestam serviços essenciais à população, que é a de trazer a notícia, trazer a informação, exercem uma atividade totalmente constitucional e democrática e vem sofrendo diversos embates, como disse, por pessoas invertidas de cargo público. É bom que fique claro que atacar a imprensa é atacar a democracia do Brasil. Peço que isso fique consignado, que isso fique registrado, e inclusive a minha solidariedade a todos os canais e jornalistas de YouTube e jornalistas do Brasil. Tá? Obrigada, doutor, pela parte que nos toca, até porque se deixar para a grande imprensa só essa manchete, entra e sai, é sempre a mesma coisa, né? Falando da deputada Flor de Lis, nós estamos falando do caso do afastamento dela, né? O Ministério Público entrou com um pedido de afastamento do cargo de Flor de Lis. Eles pediram para que Flor de Lis seja afastada pelo período de 1 ano. O pedido foi indeferido pela juíza Neary dos Santos Arce, mas existe um porquê dela ter indeferido, né? É porque tem uma hierarquia, tem isso também, né? Não, o entendimento da doutora Neary foi que ela não usou do cargo para o cometimento do crime. Que não quebrou decoro. Não, ela não entra nesse tema. Ela informa que ela não se usou do cargo para o cometimento do crime. A doutora Neary está correta, de à toa que o crime está sendo processado e julgado pela primeira instância, conforme a decisão do Supremo. Mas para a garantia da instrução criminal, garantia das testemunhas que já depuseram, mas que vão voltar a depor na segunda fase, há tamanha necessidade do afastamento da acusada do cargo de deputada, pois, como disse a Procuradora de Justiça, quando opinou favorável ao afastamento do cargo, ela, no uso do cargo, ela pode acessar endereços de testemunhas, local de trabalho, etc. Isso é um prejuízo, tanto para a instrução criminal da primeira fase, quanto até para o julgamento perante o tribunal do júri. Então, gente, como não foi indeferido em primeira instância, o Ministério Público pediu em segunda instância o afastamento de 1 ano da deputada Flor de Lis do cargo, né? O doutor Ângelo foi hoje ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pedir para que seja marcada a data para que o recurso seja colocado em pauta de julgamento, que fosse definido um dia. E a Secretaria me informou que a pauta do dia 9 está fechada, a do dia 2, que é antecedente ao dia 9, vai acontecer no dia 4, que está fechada também. Então a previsão é do dia 16, mas que dependia da autorização do desembargador, o nobre relator. Então eu estava lá, eu fui até o gabinete do desembargador, conversei com a assessoria, mostrei a necessidade da importância de se julgar esse recurso, haja vista a inércia da Câmara dos Deputados. A assessoria ficou de me ligar para me dar a definição desse dia de julgamento, se será dia 16 ou não, mas eu acredito que será o dia 16, meu telefone aqui está desligado, então se o gabinete me ligar, eu não vou ter nem como atender, né? Aliás, o telefone não vai ter nem como tocar, mas até o final do expediente eu terei uma posição, porque vai sair no andamento do processo a previsão para o dia 16.
Depois que o senhor apresentar, né, a data, quanto tempo pode sair um resultado? Marcando a data, o resultado sai na data marcada. A gente já vai saber se Flor de Lis vai ser afastada ou não. É isso? No dia que for designado, eu vou fazer a sustentação oral pela acusação, a defesa vai fazer em prol da defesa e os 3 desembargadores da Câmara vão julgar. O relator, Dr. Celso Ferreira, e outros 2 desembargadores que eu vou compor o quórum com ele para poder dar a decisão. Vai ser uma decisão colegiada. Tá. Doutor, eu vou tentar fazer perguntas que são as que a gente recebe mais das pessoas, acho que são as dúvidas maiores, né? Tentar fazer de um modo assim que as pessoas possam entender. Agora, cada réu, a partir de agora, depois da instrução, né? Cada réu vai ser defendido separadamente, é isso? Bom, a esperança é essa, né? De cada réu apresentar a sua defesa. Sabemos que ali, né, conforme a Cristiana falou em audiência, ressalvando o doutor Luiz Carlos Gregório, o doutor Carlos Melo e o doutor Jorge, os demais advogados estão todos em conjunto com o advogado da Flor de Lis. Ou seja, todos em união com o doutor Hollenberg, todos pagos pela Flor de Lis, conforme disse Cristiana em audiência. Nota-se que o Dr. Hollenberg, quando sai da audiência, os demais vai de trenzinho atrás dele, atrás da Flor de Lis. Então, eu acredito que ali, defesas independentes, é da Andréia, do Marcos Siqueira e do Carlos Ubiraci. O resto, está todo mundo em conjunto. Os demais, melhor dizendo. O senhor, o que acha que vai acontecer? Essa semana sai que dia? Sexta-feira, já tem umas previsões de cada réu, do que foi pedido ali, requerido na sentada? O prazo é de sexta-feira de se requerer a diligência. 5 dias, saíram todos intimados na sexta-feira, o prazo começou a contar hoje e exaure na sexta-feira. Até sexta-feira, quem não apresentou o pedido de diligência estará com o prazo expirado. Terá que aguardar a resposta das diligências requeridas e que foram deferidas. Porque vamos apresentar pedido de diligência e vamos ter que aguardar a decisão do juízo, se defere ou não. Se deferir, teremos que aguardar a resposta para alegações finais. Por que o Flávio e o Lucas já foram à júri popular? Já foi decidido isso? Porque o Flávio e o Lucas são réus na primeira fase. O Flávio na condição de executor e o Lucas na condição de partícipe. Então, foi um processo que ocorreu na primeira fase. O Lucas foi o primeiro a ser pronunciado. Salvo engano, foi no dia 1º de novembro de 2019. Aí o processo ficou desmembrado por conta daquela procrastinação da acusada Flor de Lis de ser ouvida na condição de testemunha de defesa do Flávio, que nunca era encontrada no gabinete nem no apartamento funcional, e também por ter direito constitucional não apresentou data e horário, conforme a Constituição lhe autoriza, e nisso houve essa demora para o juízo deprecado de Brasília marcar uma data de julgamento. Eu não me recordo direito, mas eu fiz um requerimento, um pedido de providências com a doutora Niazi, não me recordo, que rapidamente ela apareceu, ela com o Diego, a acusada, apareceu e marcou a data para a audiência em Brasília. Ela foi encontrada, melhor dizendo, para ser intimada da data pelo juízo de Brasília. Foi realmente isso que eu pedi. Ela, no momento em que ela não tinha sido encontrada e nem apresentou data, eu pedi para que intimasse ela no gabinete. Voltando aqui para não perder a linha de raciocínio. Doutor, existe a possibilidade de, antes de júri popular ainda, alguma coisa melhore para o Lucas?
Bom, em prol do Lucas, sugiro a Vossa Senhoria perguntar a defesa dele, né? Em respeito de liberdade, de ser solto, essas coisas. Então, eu aguardo esse julgamento para o dia 23/11, como está designado, mas, por outro lado, eu tenho um livre convencimento de que esse júri não ocorrerá no dia 23/11, porque eu acredito que a defesa do Flávio vai interpor recursos para tentar modificar essa sentença, e o Flávio, na condição de executor, ele tem a preferência de ser julgado primeiro, a obrigação processual de ser julgado primeiro. Então, eu não vejo esse julgamento ser realizado no dia 23 de novembro. Nós íamos exibir aqui hoje o áudio na íntegra do depoimento da Simone, mas não chegou a autorização ainda, legal, né? Mas o doutor se compromete a exibir aqui assim que for autorizado pela juíza do caso, né, doutor? Tem uma previsão legal, né, que proíbe de reproduzir áudios de audiência, áudios e vídeos de audiências a pessoas não interessadas no caso, né? Não habilitadas, vamos dizer assim. Então, como assistente de acusação e que venho pregando sempre a legalidade, eu venho pregando a lealdade, a serenidade nesses autos, nesse meu trâmite processual. Eu não podia pegar um áudio de uma audiência e exibir a qualquer modo, porque eu perderia toda a razão que eu venho tendo. Assim, eu escuto da imprensa, escuto de seguidores na internet, que eu venho tendo no curso dessas ações penais, vamos dizer assim, né, que são duas. Então eu preferi, por cautela, pedir uma autorização judicial, anexei o documento da live, tá, agendada para hoje, mas a magistrada que preside o caso preferiu aguardar o opinião do Ministério Público para saber se haverá algum prejuízo ou não na exibição desse áudio. Eu vou respeitar a posição da magistrada, como respeitarei a posição do Ministério Público, independente se for favorável ou contra, mas eu não vejo prejuízo, porque toda a imprensa nacional e imprensa internacional estavam presentes em todas as audiências. E, por mais que não tenham gravado, anotaram tudo, item por item, letra por letra, vírgula por vírgula. Então, não vejo necessidade. E nós, todo mundo que pede, né, pergunta se vai ser exibido ou não. Sim, nós faremos a narrativa do depoimento da Simone e de todos os outros que depuseram nessa última sexta-feira agora. Então, fiquem tranquilos, a gente só não quer... A gente quer fazer na ordem para que vocês entendam o caso na ordem, como ele foi sendo apresentado, porque depois aí fica meio complicado, confuso, né, doutor? A grande necessidade de se exibir esse áudio é para mostrar à população, mostrar à opinião pública o que é verdade quanto ao depoimento, ou melhor, interrogatório da Simone. A transparência, a clareza e a busca da verdade, ela é tudo. Então, o assistente não quer em nenhum momento prejudicar ninguém, o assistente não quer passar por cima de ninguém, o assistente apenas quer mostrar a verdade do que foi dito pela acusada Simone, que não é o que está sendo proliferado pela imprensa por parte de algumas pessoas que estavam na audiência, tipo a própria defesa da acusada Flor de Lis, que no corredor do fórum faltou com a verdade, melhor dizendo que a Simone confessou ser a mandante do crime. Isso não aconteceu. Que Simone confessou ter contratado Marzia. Isso também não aconteceu. Então, para não ficar esse jogo de empurra, é mentira sua, é verdade minha, é mentira sua,
eu prefiro exibir o áudio na íntegra, nua e crua, para que não a minha opinião seja tida como verdade. Não que a opinião do nobre colega não seja tida como verdade, mas eu quero que o público exare a sua opinião. Eu quero que o público dê a sua opinião após ouvir na íntegra o interrogatório da Simone. Porque a opinião pública, o povo precisa ter a sua opinião formada. E ela vai formar a sua opinião ouvindo na íntegra o interrogatório da Simone. Não vai levar em consideração a opinião do assistente de acusação, não vai levar em conta a opinião da defesa. Vai levar em conta o áudio do interrogatório da Simone e a opinião de si própria, da pessoa, da população, de si própria. O povo sabe, né? O povo sabe avaliar as coisas bem. Com certeza. A gente acha que não sabe, mas sabe. Sempre bato nessa tecla, aliás. Ainda sobre o depoimento da Simone, qual que o senhor acha que foi? Houve uma orquestração prévia ali, se aproveitando dos feriados de Natal, Ano Novo, para que se fosse montada uma cena ali, porque o senhor disse que o próprio Hollenberg, ele que mais ou menos, né, comanda os advogados, com exceção do Luiz Gregório, dos advogados do ex-PM, da Andréia. Aí o defensor público, obviamente, os demais são comandados, liderados pelo Dr. Hollenberg. O senhor acha que houve um treinamento ali, como a imprensa já vinha colocando também, em relação a Paula Barros, se eu não me engano? Né? Bom, eu tinha até esquecido do doutor defensor. Né? Eu falo com exceção do doutor Luiz Gregório, do doutor Carlos, o doutor Carlos Melo, o doutor Jorge, acho que esse é até do doutor defensor, o nobre defensor público. É claro que ele também está fora dessa situação, até porque ele não é pago pela Flor de Lis, né, de passagem. Mas os demais réus, Marzi, Simone, André, Adriano, Rayane, Flor de Lis não entra, Flávio, e tem outro aí, eu esqueci agora, são 11 com Flor de Lis, né? São 7, né, no caso, né, que são Carlos Ubiracia, Marcos Siqueira, Lucas e Andréia estão fora, então são uns 7. São, segundo a Cristiana, que foi ouvida em juízo como testemunha do juízo, ela disse que todos os advogados são pagos pela Flor de Lis, que inclusive ela teve um desentendimento com um dos advogados, que, salvo engano, é o Luiz Felipe, que representava o réu Carlos Ubiraci, e que ela foi levar o assunto à Flor de Lis e à Paula Barros. Paula Barros disse que seria menos 150 mil que seriam pagos pela Flor de Lis a esse advogado. Palavras, tá, da Cristiana, que está gravada em audiência. Então, nota-se isso. Do advogado do Carlos, exatamente. Que seria o Luiz Felipe, não o doutor Luiz Gregório. Não, o doutor Luiz Gregório. Já que o senhor entrou no negócio do Carlos, né, vamos ao depoimento do Carlos. O que o senhor esperava do depoimento do Carlos? Eu esperava alguma coisa diferente, porque houve ali uma questão, um acaloramento ali, né? Bom, eu esperava do Carlos prestar um interrogatório esclarecendo melhor os fatos. E até, de repente, ele se eximindo até das responsabilidades penais que impõe sobre ele. Véspera da audiência, eu recebi no WhatsApp 4 mensagens no celular, via WhatsApp, onde Raquel reclama da mãe que a impede de visitar o pai. Eu juntei esses depoimentos num pendrive e queria exibi-los lá na audiência. Dr. Luiz Carlos Gregório, aqui eu rendo minhas homenagens aqui, pediu pela ordem para que não fosse exibido, que seria levado a constrangimento o cliente dele, mas também se levado a constrangimento a própria Cristiana e a Raquel.
falando em constrangimento, estão mais do que constrangidos por tudo que já veio acontecendo no curso da ação penal. Expulsas de casa, acidente de carro. Assim, calma, acidente de carro? Acidente de carro no final do ano passado. Então, quando foram expulsas de casa pela Flor de Lis, então é uma série de constrangimentos que perguntar se o Carlos estava ou não recebendo a visita da filha, eu não vejo nenhum constrangimento maior ao que já vivenciado lá atrás. Agora, impedir a Raquel, no caso a Cristiana, impedir a Raquel de visitar o pai, tem coisa por trás dessa situação. Motivo que eu insistia na pergunta, porque o Carlos, ele teria que me responder ali, no caso, se ele tinha conhecimento do porquê que ele estava sendo visitado. Ele iria dizer, conforme eu perguntei a ele também se ele tinha conhecimento que a igreja mudou de nome. Eu juntei documento no dia anterior da audiência para exibir, mas o advogado também surgiu contra isso. E mostra no Instagram da Cristiana, a igreja a qual ele preside mudou de nome. Não me recordo agora, mas eu posso ver aqui no telefone para você. Mudou de nome. E, inclusive, quem curtiu a página foi a acusada Flor de Lis. Mostra-se um vínculo, é o que eu queria desvendar na audiência, esse vínculo que iria sair do Carlos quanto Cristiane e Flor de Lis. Se ele tinha esse conhecimento, porque se ele abriu do grupo criminoso, se afastou do grupo criminoso, fez questão de trocar de advogado, que até então aquele grupo criminoso patrocinava ele, tudo leva a crer que a esposa dele teria que tomar esse mesmo caminho. Só que ela não tomou esse caminho. Por que o senhor acha? Não sei dizer. Eu não sei dizer, não sei se é por dependência financeira. Emocional não, porque ali não existe emoção. Para existir emoção na pessoa, a pessoa tem que ter coração. E ali ninguém tem coração. Não é à toa que mataram, da forma que mataram o pastor Dante do Carmo, segundo as investigações. Então, emoção, ali ninguém tem. Depois, vamos lembrar aqui que eu quero falar da parte do carro, da perícia no carro, tá? Que eu quero falar com o doutor sobre isso. O senhor falou aqui do Carlos, a gente vê a história do Carlos, o próprio Luiz Gregório, o doutor Luiz Gregório, veio com a Raquel ao nosso canal, e foi, eu acredito, um dos depoimentos mais chocantes da Raquel e da Rebeca sobre o caso Flor de Lis, sobre os bastidores familiares. Foi chocante, né? Desde comer boné, levar panelada. O próprio Carlos, gente, ele está submetido eu falo do psicológico porque essas pessoas estão submetidas a um sistema psicológico de coação mental muito forte. Ele confirmou, né? Ele confirmou no depoimento dele, frente à juíza, das paneladas, e ele disse ainda, eu merecia. Então, assim, existe, né, doutor? Existe uma coisa muito forte dessas pessoas também, né? Porque eu via ali nele confusão, eu via nele uma vontade de que tudo saísse da melhor forma possível para que a família fosse unida, continuasse unida. Talvez porque ele esteja recebendo visita somente de Cristiana. Ele falou do primeiro advogado dele que foi visitá-lo uma vez. Ou seja, dá a impressão que ele não sabe de nada do que está acontecendo aqui fora. Nada. Ele só sabe do que é levado através de Cristiana. Então, Cristiana está contra as filhas. Elas estão com opiniões opostas, certo? Bom, segundo informações que me chegaram, até mesmo através da Raquel, porque nós temos da audiência, apesar do embate entre eu e o doutor Luiz Carlos Gregório, nós fomos almoçar juntos, eu e o doutor Luiz Carlos Gregório, porque dentro do tribunal nós vamos sempre nos confrontarmos, porque nós estamos em lados diferentes, mas fora do tribunal, ao que eu disse mais cedo, o doutor Gregório frequenta minha casa, frequenta meu escritório. O doutor Luiz Carlos Gregório tem total liberdade para frequentar o ambiente que eu frequento, minha casa, meu escritório,
até no meu carro se ele quiser andar. É meu amigo pessoal, não vamos esconder isso. E Raquel me confidenciou que ela saiu de casa. Essa informação já havia me chegado, que ela tinha saído de casa. Por isso eu perguntei ao Carlos na audiência, o que eu fui mais uma vez impedido, né, apesar dele ter dito que não sabia. Como ele disse também que não sabia o nome da igreja, que a igreja tinha mudado de nome, melhor dizendo. Ele não sabia que a igreja tinha mudado de nome. Eu vou exibir já para vocês aqui. Então são coisas que você vê que vem acontecendo e que há um constrangimento muito maior sofrido lá atrás do que as simples perguntas se ele vinha ou não recebendo visita de Cristiane, visita de Raquel, visita de Rebeca. Isso não há constrangimento. Constrangimento é isso tudo que vem passando. Lá atrás, comendo arroz com arroz antes de sair de casa, passando por necessidade em casa. Você acha que o Carlos ter negado a informação sobre o envenenamento foi contraditório aos outros? Não, o Carlos ele não foi contraditório aos outros, que os outros todos negaram, com exceção da Simone, que confidenciou em parte, mas não ficou claro em que parte. A Marzia disse que os fatos da denúncia são verdadeiros, que merecem um destaque, que eu vou dar aqui. No momento em que é perguntado a ela, os fatos da denúncia são verdadeiros? E ela responde que sim, é porque a mãe, a acusada Flor de Lis, é a mandante do crime. Porque os termos da denúncia. A denúncia narra isso, que ela é a mandante do crime. E que todos os réus ali denunciados participaram do crime e apuração, se os fatos narrados da denúncia são verdade. Mas o Carlos, ele fala que ele não sabia de envenenamento nenhum. E no depoimento da Luana Rangel, ela conta que o Carlos... Ele sabia do envenenamento. Confidenciou sobre o envenenamento. Ele sabia. Essa parte que eu digo... Essa parte eu perguntei a ele na audiência e ele disse que não sabia responder. Sim, todo mundo sabia, todo mundo... Eu perguntei a ele na audiência. Mais uma coisa assim. Porque o Misael contou isso, a Luana contou, o Misael confirmou e tem outros depoimentos nesse sentido, que ele sabia do envenenamento, inclusive do depoimento da Luana em delegacia. A Luana narra que eles estavam no gabinete da Flor de Lis, quando Marzi fez um suco, deu a Flor de Lis, e a Flor de Lis botou veneno e deu ao Anderson do Carmo. Ele estava lá, ele sabia sim. Voltando aqui no Dr. Luiz Gregório, como o doutor foi com a Raquel, veio aqui com a Raquel, dava a impressão que ele estava ao lado do pensamento da Raquel. Agora está com a Cristiane, mesmo tentando proteger a imagem da família, reservar da família, mas acho um pouco confuso, incoerente, assim, a postura de defesa. Acho que ela mudou um pouco agora. A postura do Dr. Luiz Carlos Gregório é de fazer a defesa do Carlos. Ele não está fazendo a defesa da Cristiane, ele não está fazendo a defesa da Raquel, ele não está fazendo a defesa da Rebeca. Ele está fazendo a defesa do réu Carlos Ubiraci. É isso que ele está fazendo ali. Ele não está saindo nem em favor da Cristiana e nem em favor das filhas. Até porque é tudo uma família ali. Carlos Ubiraci, Rebeca, Raquel e Cristiana é uma família que está dilacerada, diga-se de passagem, que está dilacerada, mas é uma família. E ele está na defesa do Carlos, o que eu vejo com os meus olhos, dando a maior assistência a Raquel e a Rebeca do que até mais a Cristiana. Talvez seja aquele modo de falar menos, né? Se comprometer menos, apesar de nossas opiniões pessoais serem outras, enfim, mas tudo bem. Deixa eu só exibir aqui para vocês, está juntado nos autos, folhas 20.482 nos autos, essa foto que chegou ao meu conhecimento. Ministério Exua, que é o nome hoje da Igreja do Carlos, que mudou de nome. Perguntei ele em audiência, ele disse que não sabia da mudança de nome.
Esse é o nome da igreja hoje Ministério Yeshua. do Carlos Ubiraci. Está nas folhas 20.482 dos autos. Mas as igrejas de Carlos Ubiraci eram de Flor de Lis, não são mais? Não sei. Eu sei que o nome da igreja mudou. Essa informação me chegou e eu comuniquei nos autos. Porque o mesmo Ministério Flor de Lis, depois o Carlos rebatizou para Cidade do Fogo. Antes a Cidade do Fogo era tipo um slogan. E um grande detalhe, se a gente cortar, nota-se que seguida por... Flor de Lis cantora. Seguido por... Nota-se do envolvimento da Cristiana com a Flor de Lis. Cristiana, que também é filha de Flor de Lis e Anderson Afetiva, né? Exatamente. Mas que por um lado, do lado processual, eu acredito que ela tinha que puxar um pouco mais para o lado do marido e não para o lado da Flor de Lis. Né? Como eu disse, nós temos as nossas opiniões particulares, né? Eu como pessoa, o senhor como advogado, que realmente algumas coisas ficam meio que confusas, assim, às vezes, né? No depoimento do Carlos, ele fala que foi acordado sobre o acontecimento, que estava dormindo, e foi à cena em que viu que o pastor estava sendo acudido pelo Flávio e que nem chegou a descer, nem chegou a ver o pastor no chão. Ele voltou para a casa dele e só foi ver o pastor no hospital, já depois de saber do óbito. O senhor não acha um pouco estranho isso, o Carlos nem chegar a ver o pastor no chão? Bom, para eu responder essa pergunta para você, eu teria que saber a localização da casa do Carlos, ali no quintal, né? Que eu acredito que não teria visão para ele ver da casa dele o local, não, porque eu fui na reprodução simulada. Por mais que eu fui impedido de participar, eu vi da rua aonde o corpo caiu, aonde o Anderson foi alvejado, melhor dizendo, e aonde ele caiu. Nem da porta da casa da acusada Flor de Lis, que fica acima, dá para se ver, só do closet. Então, essa alegação dele, que ele viu o corpo da porta da casa dele e voltou, primeiro, viu o pastor mantenedor da casa, caído, alvejado, com salvas de tiros e não fazer nada, mostra-se o que eu falei aqui antes. Falta de amor no coração, a pessoa não tem coração. No seu depoimento, ele relata que viu o Flávio e o Daniel já prestando socorro, que voltou para ver a sua esposa, por conta da sua esposa tomar remédios, a Cristiana. Isso fica um pouco coerente dentro do depoimento. Pois é, fica incoerente porque, salvo engano, a Cristiane disse que inclusive que nem escutou os tiros. Rebeca também não escutou direito, né? Voltou a dormir. Também, entendeu? Mas eu sei que foram 30 tiros, vamos dizer assim, 30 perfurações, ou seja, que no mínimo ali o perito disse apenas que teve só 2 entradas e saídas. Então foram aí 28 tiros, vamos dizer assim, aonde ninguém escutou nada. Incrível isso. A não ser que a arma tinha silenciador. A não ser isso. Mas que é estranho no quintal, com diversas que ninguém escutar uma salva dessa de tiro. É estranho. Tem 2 questões que eu acho muito sensíveis uma por parte da família e uma por parte da polícia, que é a perícia. A perícia, no caso das perfurações, porque esse perito médico legista que foi ao depoimento, não é o mesmo que fez a perícia lá no crime, né? No dia do crime. Pelo que eu vi, é o mesmo, sim. Ele prestou depoimento em delegacia para a doutora Bárbara Lomba, exibiu fotos e mostrou que 2 tiros nas costas, 2 dos tiros nas costas, foram quem entrou na frente e saiu atrás. Ele mostrou isso em fotos, fotos legistas. Ele mostrou. Mas no depoimento dele, esse que depois, né, ele disse que ele entrou só no ano passado, no caso, como consultor, né, que ele é da GAECO, né, GAESC. Está confundindo o perito da Polícia Civil com o perito do Ministério Público. Isso.
Eu estou falando do perito do Ministério Público, do perito da polícia. Eu falo do perito da polícia. O perito do Ministério Público, eu acredito que ele atuou apenas para saber do caso do envenenamento. Agora, quanto a tiro, perito da Polícia Civil. Mas ele disse que tem questões frágeis na primeira perícia da polícia, né? Esse do Ministério Público, ele disse que não entende, nós temos tudo anotado, né? Temos também o depoimento dele narrado, que ele não entende por que não foram constatados orifícios de entradas e orifícios de saída. A primeira perícia, na perícia não fez essa diferença, que era crucial para fechar realmente armas, cartuchos, toda essa parte, né? Concordo, só que nós não podemos crucificar o perito, porque qual é o dom de toda pessoa que comete crime, ainda mais de homicídio, de todo criminoso? Dificultar as investigações. Claro, e a primeira coisa que fizeram foi o quê? Tirar o corpo do local, tiro no ouvido, tiro de execução no ouvido, tiro de tatuagem, melhor dizendo, no ouvido. Mais 27 tiros, com um total de 30 perfurações pelo corpo. Quer prestar socorro para quem? Nós temos relato nos autos, depoimentos nos autos, que o socorro demorou a ser prestado há cerca de 1 hora. Ou seja, fazia 1 hora que o Anderson, vítima, estava baleado com 30 perfurações de tiro no corpo, um tiro no ouvido que, segundo o perito, não encostou em nenhuma parte aqui da entrada do ouvido. O tiro foi dado de proximidade mesmo, que não tocou nas paredes do ouvido. O tiro entrou direto. Vai prestar socorro? É para quê? Dificultar as investigações. O Ramon, eu levei informação à delegacia de homicídios quanto ao Ramon, que até então, depoimentos, que agora eu não me recordo de quem também, que são tantos, ele catou, acho que foi a Raquel, que ele catou as balas caídas no quintal, os fragmentos, né, que ficaram caídos no quintal, lavou o quintal, mesmo sendo informado que seria crime de destruição de local, se estaria obstruindo a justiça. Foi informado disso tudo a ele limpou o quintal. Isso é para quê? Para atrapalhar as investigações. Foi isso que aconteceu. Por isso que o perito não teve o tempo de fazer essa entrada e saída. Ele não teve tempo para isso. A gente não pode responsabilizar o perito aqui por conta disso. Aqui eu saio em defesa do perito por conta disso. Segundo o depoimento da Raquel, o Ramon teria dito: se não há sangue, não há bala, não há crime. Não há crime, isso. Doutor Ângelo, em relação ao carro, a perícia do carro, é uma lei brasileira que eu acho muito falha você precisar de um mandado para periciar um veículo onde acabou de acontecer um acidente próximo, né, um assassinato, né, com arma de fogo, inclusive um tiro a queima-roupa, não ser periciado. Não foi a lei que impediu isso. O que acontece? Quando um crime acontece em via pública, independente do bem ser seu ou não, esse bem ele é acautelado para a perícia. Ponto. Fato isso. O bem ele é acautelado para a perícia por quê? Porque ele se torna um objeto importante para a investigação. No caso, o carro. Se tratando do carro ao qual o pastor foi vítima do crime, dependia sim de uma ordem judicial de busca e apreensão, por conta do carro estar dentro da propriedade da residência da família hoje acusada pelo crime, vamos dizer assim. Eu não posso entrar na casa dela e falar que vou apreender o carro, que o carro é objeto de crime, isso, aquilo, outro. Eu dependo de uma ordem judicial para isso. É diferente do crime quando acontece na rua, que a polícia chega, a polícia isola o local,
carros envolvidos, objetos envolvidos no crime, a polícia resguarda tudo e leva para a delegacia. Agora, o que se leva a crer nessa situação, conforme eu sempre disse, né, no curso das investigações, a psicologia penal, ela é bem clara quando ela se refere a um acusado cometedor de crime. Vamos dizer assim, no caso, no momento do carro, que a acusada Flor de Lis, representada por advogados na época que estavam lá, não deixaram levar o carro. O réu, para ele ser confesso, não é preciso ele chegar e confessar o crime. Você usa a psicologia penal vendo, analisando os modos comportamentais do acusado, do réu ou investigado. E nos modos comportamentais do réu, do investigado, você vê se ele é culpado ou não. Você vê se ele cometeu o crime, se ele participou do crime ou não. Porque o réu só é considerado culpado quando ele assume a própria culpa ou assume que praticou algo ilícito. Até então é inocente, mas no momento em que eu digo que eu sou inocente e eu fico obstruindo as investigações, em que eu fico destruindo provas, escondendo telefones, impedindo que o carro seja levado à perícia, é porque eu fui o cometedor do crime. É porque eu sou o culpado, vamos dizer assim. E esse caso não foi... Essa é a verdade da psicologia penal. Isso é uma teoria do doutor professor Juarez Tavares, a quem eu deixo um abraço, meu professor de processo penal na pós-graduação da PUC, Rio Grande do Sul. Esse carro não foi periciado nem naquele momento e nem nunca, né? Nem nunca. Não foi. Isso já é uma coisa... Não sei se faltou a ação da Polícia Civil na época, no caso da equipe da doutora Bárbara, representar por um mandado de busca e apreensão no carro. Tá, doutor, vamos falar um pouco da Marzi e da Simone, então. O que o senhor levantou aí desse depoimento da Marzi? Os dois, Simone e Marzi, foram um pouco confusos, um pouco dúbios, né? Meio... Bom, antes de falar da Simone e da Marzi, vamos falar da acusada Flor de Lis. Tempos atrás, ela tentou incriminar o Lucas, passar ao Lucas a responsabilidade de executor do crime, dando a figura do mandante para o Misael e o Alexander, que é o caso Luan. Por uma ação desse assistente de acusação, que pediu para que fosse levantado o nome dos advogados que vinham visitando o Lucas, foi constatado que o Lucas vinha sendo visitado por dois advogados que eram advogados da Flor de Lis. E nisso foi levantado a teoria da carta, a origem da carta, que foi logo rebatida em audiência no dia 31 de outubro. Então foi uma tese, uma tentativa de tirar dos ombros da acusada Flor de Lis a figura de mandante do crime, ainda lá no campo das investigações, no caso ela, e tirar dos ombros do Flávio a figura do executor, que já era réu naquele feito 0025-3979 de 2019. Aí agora, na segunda fase, a Flor de Lis, já denunciada por crime triplamente qualificado, o homicídio consumado, o homicídio tentado duplamente qualificado, associação criminosa, falsidade de documento, falsidade ideológica e vai passeio pelo Código Penal. Qual foi a tese dela agora, no interrogatório dela? Jogar a culpa em Marzi. Dizer que Marzi foi quem premeditou a morte do pastor antes do carro. Marzi que foi quem
planejou, Marzi que fez e aconteceu. No final do ano, né, recesso forense, a Secretaria de Administração Penitenciária estava mais do que notificada de manter os réus separados, com exceção do Adriano e do Flávio, que estão no Bangu 1 em galerias diferentes. Uniram Marzi, Simone, Rayane e Andréia na unidade prisional Santo Expedito. Estava claro, desde o dia 18 de dezembro, que a tese seria de Marzi assumir, ratificar o depoimento, o interrogatório da Flor de Lis. E o que se agravou com a união dessas acusadas. Quando o assistente de acusação tomou conhecimento, ainda no recesso, ficou de pés e mãos atados, porque isso não era matéria para plantão judiciário. Então, preferiu aguardar o retorno das atividades forenses e foi até o gabinete da magistrada e noticiou o fato que determinou que fossem as presas separadas. Até aí tudo bem. Acontece o seguinte: até que o assistente de acusação tivesse essa habilidade, essa ação, se passaram 20 e poucos dias ou quase 30 dias de união de Simone, Marzi, Rayane e Andréia. A Andréia eu nem falo, porque a Andréia já estava interrogada, então não tinha problema. 30 dias, exatamente, né? Não tinha problema. Agora, a união da Marzi, da Simone e da Rayane foi um tempo hábil para que elas formassem uma tese de defesa. Que se você entrar no interrogatório da Marzi agora, falando propriamente do interrogatório da Marzi e da Simone, e confrontar as duas, você vê que foram tiros que saíram completamente pela culatra. Porque a Marzi responde a pergunta da magistrada se os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Ela diz que sim. No momento em que ela fala que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, ela diz não só que a Flor de Lis é a mandante do crime, como que ela própria também praticou o crime em todas as suas circunstâncias descritas na denúncia, bem como os demais réus. Ela fala isso, que a denúncia é verdadeira. O dinheiro que seria dado ao Lucas seria um dinheiro que estaria na bolsa, na mochila do pastor Dante do Carmo. E a Simone fala que deu 5 mil a ela. E ela não confirma isso. Ela não ratifica isso. Que recebeu 5 mil da Simone. Ela não ratifica as palavras da Simone. A Marzi não ratifica as palavras da Marzi dessa vez, porque a Marzi fala que ela tinha boa intimidade com o pastor, boa amizade com o pastor. Ela já nega. Então, foi uma tentativa, vamos dizer assim, né, de tese de defesa, que, ao meu ver, saiu pela culatra, que não deu certo. Sempre apresentam contradições, né? Sempre apresentando contradições. Sempre o tiro saindo pela culatra. Doutor, nós falamos no ao vivo agora, que não deu certo, sobre o caso das alegações de Simone, da defesa de Simone especialmente, da doutora Daniela, que sempre tentou bater na tecla do assédio sexual da parte do pastor a Simone. Simone, narrou ali como se ela fosse uma vítima eterna do assédio sexual do padrasto.
A Simone, o quarto dela é junto com os filhos. Rafaela, Ramon, Lohane, e tem um menino também. Como é que seria possível sustentar? É mais uma contradição, será, né, nessa defesa? É uma falha, na sua opinião? Porque como é que um cidadão vai lá no meio de tanta gente assediar a outra? É complicado, né? Tecnicamente falando, para mim é mais uma inverdade. Porque até a própria Flor de Lis, em seu interrogatório, disse que a Simone dorme no quarto com os filhos. A própria Flor de Lis fala isso. Não, ela fala no interrogatório dela mesmo. Ela fala isso no interrogatório dela. Sim. Que a Simone dorme no quarto com os filhos. Aí eu te pergunto, como que o pastor Anderson do Carmo vai praticar assédios contra ela, vai no pé da cama dela, com os filhos dormindo no quarto com ela, Lohane, Rafaela, Ramon, todo mundo no quarto com ela. E se a Flor de Lis, a acusada Flor de Lis, era tão voltada ao pastor Anderson do Carmo, como que ela não sentia a ausência dele do lado dele na cama, do lado dela na cama? Eu não sei a distância de quarto também. Eu não entrei na casa, mas eu não sei a distância de quarto. Mas é um espaço bom. Que se você é agarrada, se ela era agarrada com o pastor Anderson, no momento em que ele se ausentava do quarto, ela sentia a falta do cheiro dele. Isso, pelo que eles falam, conforme a própria Simone falou, que a mãe era uma marionete na mão do pastor, ela não sentia a falta do pastor Carlos na cama? Pastor Anderson? E tem também a questão do pastor tomar remédio antes de dormir, né? Bom, aí ele acordar no meio da noite, tendo tomado remédio, também é uma... Porque o pastor não tomava remédio, o pastor tomava veneno. Essa era a grande verdade. Citaram lá o Rivotril, no caso... Era veneno. Se tomar Rivotril, você não vai acordar, né? Outro ponto também, que o tratamento para H. pylori, a quantidade de remédios é bem grande. Não teria como você esconder da pessoa que ela estaria fazendo um tratamento para H. pylori. Tem um parecer na cota da denúncia do promotor, Dr. Sérgio, em que ele relata, e é até uma verdade que ele relata. O que ele relata na cota da denúncia? É uma cota da denúncia que é tipo um prefácio do livro do caso Flor de Lis. Ele narra minuciosamente, mostrando que conhece dos autos mesmo. Ele mostra que dentro do vidro de Rivotril e dentro de um vidro de outro remédio, agora eu não me recordo o nome, não sentia remédio, e sim veneno, que ela deixava com a empregada aplicando a comida de Anderson, dizendo para a empregada que era remédio, mas não era remédio, era veneno. Por isso eu perguntei ao perito. A cozinheira não sabia? Então. A cozinheira, até então, em tese, ela não sabia que aquilo ali era veneno. Por isso ela não foi denunciada, palavras do promotor, Dr. Sérgio. Não foi denunciada nessa segunda fase. Por isso, ela está sendo investigada nessa terceira fase. Mas, na segunda fase, o que ficou demonstrado foi isso, que ela não sabia, em tese, que eu acho difícil de não saber, pela convivência que tem na casa, por tudo que foi falado dela no curso da instrução, que ela não sabia que era veneno. Eu tenho lá minhas dúvidas. Dentro do Rivotril e dentro de outro frasco de remédio, que eu esqueci o nome agora. Mas na cota da denúncia tem, em que ela aplicava o veneno dentro desse remédio e dizia que era Rivotril e dizia que era o nome de outro remédio, que não era remédio, é sim veneno. Na verdade, esse caso tem uma falta de muitas testemunhas, né? Que deveriam ser arroladas. E a própria juíza diz isso sempre, né? Por que fulano não foi arrolado aqui? Por que não foi aqui? Cadê esse pessoal? A Enéia, a Buba, a Gerson e outras chefes de gabinete de Flor de Lis que foram citados tantas vezes, né?
fica um pouco falho mesmo, a gente não consegue encaixar as peças, falta personagem. Essas pessoas, elas têm o impedimento legal de serem arroladas como testemunha porque elas são alvos da investigação da terceira fase. Por isso elas não foram arroladas. Entendeu? É impedimento legal. Ou seja, virá mais audiências de instrução, de defesa, de acusação. Na terceira fase vai ter. O senhor tem noção de data, assim, previsão? Não tenho uma noção de data, mas como eu estou sempre acompanhando os procedimentos, como acompanhei o primeiro, acompanhei o segundo, estou acompanhando o terceiro e em breve vai vir o quarto. Olha aí. Teremos um quarto? Em breve vai ter o quarto. Gente, a temporada da Netflix. Eu estive na delegacia no final do ano passado para saber do andamento do procedimento da terceira fase. Foi até quando eu fui ameaçado no plenário. Eu estive lá na delegacia e perguntei que pé que estava. E eu fui informado que o inquérito estava já fechado com o promotor do GAECO, o Dr. Sérgio. Voltamos a trabalhar agora no 2021 e eu fui mais uma vez na delegacia procurar saber se esse inquérito teve uma definição, se ele voltou à delegacia e até então ele não retornou à delegacia. Continua com o Dr. Sérgio Pereira do GAECO. Esse segunda investigação, no caso de agora, que nós estamos falando, será que acaba? Será que a gente... Não, o terceiro inquérito é do Ramon, falando do segundo inquérito. Doutor, esse segundo inquérito, né, que nós estamos falando agora, estamos tratando aqui, o primeiro é o que Lucas e Flávio já foram a júri popular. O senhor acha que a gente consegue terminar, ter um julgamento esse ano ainda, concluir isso esse ano, da segunda fase? Não acredito não. Só o do Flávio e o Lucas vai fazer 2 anos. Só eles dois vai fazer 2 anos, imaginem com 11. Muitas defesas vão querer recorrer da sentença de pronúncia para tentar evitar um tribunal do júri, coisa que eu acho meio que inevitável, porque o tribunal do júri é um tribunal constitucional. Quem vai dizer se o réu é ou não inocente ou culpado é o tribunal do júri. O senhor acha que todos podem ir ao tribunal do júri? Júri popular? Eu acredito que todos podem ir ao tribunal do júri. Bom, assim tem materialidade para todos ir ao tribunal do júri. Eu só fico sem querer entrar aqui em mérito, sem querer passar da esfera do Ministério Público e da magistrada. Eu só fico na dúvida quanto ao Lucas, porque o Lucas, nesse processo da segunda fase, não foi citado em momento algum. Porque ele foi interrogado no dia 18, não tinha necessidade dele comparecer ao fórum no dia 22. Então, Flor de Lis também não teria necessidade? Nem ela e nem os que foram interrogados teriam necessidade de comparecer ao fórum. Compareceram sem necessidade. Doutor Ângelo, o senhor comentou agora sobre uma ameaça do plenário. Que ameaça foi essa? Foi a ameaça que aconteceu no dia 13 de novembro. Eu estava na palavra, fazendo perguntas. Eu não lembro se era a Dayana, que estava falou muito das rachadinhas. E no plenário, sentado à minha esquerda, uma pessoa botou a mão na cabeça e fez assim, sinal de positivo para mim. Eu saí ali da sala de audiência, fui para aquela sala interna do plenário do Tribunal do Júri, avisei o promotor, depois eu fui lá, avisei a juíza. E meu colega tinha descido para comprar uma Coca-Cola, eu pedi até para comprar uma Red Bull para mim. Eu levei numa tranquilidade. De repente, né, uma doideira da pessoa, com a mão aqui na cabeça assim e tal. Né? Não levei a sério. Meu colega, quando chegou no plenário, falou assim para mim: Ângelo, nossos carros estão longe, você está com essa mala de processo pesada, pede para a juíza autorizar você deixar essa mala aí e você pega na segunda-feira.
Eu, naquele calor e emoção da audiência, concordei. Quando acabou a audiência, por volta de meia-noite, isso na audiência do dia 13. Quando acabou a audiência, nós saímos e entramos no elevador. Aí meu colega virou para mim e disse, abre aspas, vou te confidenciar uma coisa que eu não te falei na audiência, porque eu te conheço. Eu regalei os olhos, perguntei o quê? Eu desci para comprar Coca-Cola e sou Red Bull, eu fui seguido por 2 seguranças da acusada Flor de Lis. Um ficou na calçada da prefeitura e o outro ficou na calçada do restaurante onde nós almoçamos. Eu falei para ele, então, o que o cidadão me fez no plenário foi uma ameaça, porque ele botou a mão na cabeça, rodou gesticulando uma arma em sinal de positivo. Você tinha que ter me contado. Ele, não te contei porque você é explosivo, você é nervoso, eu achei de você fazer algo na audiência. Eu falei, bom, você pecou, porque a gente sair agora daqui e ser alvejado lá fora, ou não? Foi motivo que eu levei o fato ao conhecimento à delegacia de homicídios. Mas, parafraseando aqui uma canção do rei Roberto Carlos, que se chama O Homem, é o nome da canção, uma música que foi gravada em 1973. Olha que memória é essa. Que diz a música, abre aspas, tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir, fecha aspas. Para o bom entendedor, um pingo é letra. Tudo que eu fiz em prol desse processo e venho fazendo, por mais que venham tentar contra a minha vida e venham alcançar o êxito, nunca vai deixar de existir tudo que eu fiz no processo. Vai sempre existir. Como, repito, diz a música, tudo que aquele deixou não passou e vai sempre existir. Todos os meus atos vão sempre existir nos autos das investigações, das ações penais do caso Anderson do Carmo. Antes do senhor falar pela defesa da honra do Anderson, eu queria que o senhor falasse sobre o câncer da Simone, que é o segundo, né? É a segunda pauta da defesa dela. Bom, se ter câncer for motivo de tirar a vida de outrem, não vai sobrar ninguém vivo no país, né? Basta ter no INCA, né? Tem o INCA aqui no Rio de Janeiro, tem o Hospital do Câncer em todos os... Mas em relação às alegações mesmo, que ela fazia o tratamento, ele que pagava, ela tinha que ceder, dizem que ela não fazia pago o tratamento, que ela... Eu mandei degravar, ou melhor, tecnicamente, eu mandei lavrar em ata notarial hoje um vídeo gravado na igreja Adebrais, em São Paulo, pela acusada Flor de Lis, aonde ela diz que o tratamento da Simone foi gratuito, conseguido por um tal de Ferreira, que com certeza eu vou levantar para saber quem é essa pessoa, porque ele é importante para ser ouvido no tribunal do júri. Eu vou pesquisar e vou levantar o endereço dele junto à Receita Federal com autorização judicial, que eu vou pedir, é um dos pedidos de diligência para que seja oficiada a Receita Federal para localizar os endereços dele e dados qualificativos. Então, ela fala que nesse vídeo, gravado na igreja Adebrais, que o tratamento da Simone foi conseguido pelo Abílio Ferreira. Eu vou pedir à juíza para oficiar a Receita Federal no sentido de levantar os dados dessa pessoa, porque ela vai ser de suma importância para ser ouvida no tribunal do júri. Porque a Simone fala que o Anderson pagava o tratamento dela. E a ameaçava. E a ameaçava. Coagir. Não é nem que ameaçava, causava constrangimento a ela. Sexual, né, também. Ela fala que o Anderson pagava o tratamento dela e ao mesmo tempo praticava sexo. Então, a mãe fala, conforme eu falei, numa pregação na igreja, que o Abílio Ferreira conseguiu o tratamento gratuito para Simone. Então, isso tudo vai contrário
ao interrogatório dela, que diz que o Anderson pagou o tratamento dela. Se esse tratamento foi pago, a defesa, conforme eu disse anteriormente, a defesa não tem obrigação de provar a inocência de ninguém. A defesa, ela tem a obrigação de fazer a defesa do réu, mas a obrigação de provar a culpa é da acusação. Fato isso. Não tenha dúvida sobre isso. Mas, se eu sei que a minha cliente recebeu um tratamento de forma onerosa, eu levantaria o local onde ela fez o tratamento e oficiaria, ou até mesmo iria por meios próprios para buscar a comprovação desse pagamento. Nota-se que não corresponde com a verdade, haja vista a pregação feita pela mãe, repito, na igreja de Braz, onde ela diz que o Abel Ferreira conseguiu o tratamento gratuito para ela. E procede, o senhor sabe se procede, que ela tem 35 tumores pelo corpo ainda? Porque na primeira parte das audiências era dito que sim, que não. Agora é dito que sim, que ela tem 35 tumores. Antes ela estava curada, agora ela não está curada. Tem um vídeo acautelado no cartório pelo assistente de acusação, aonde ela aparece no vídeo com a mãe e comemora a cura do câncer. Isso está nos autos. Inclusive, eu vou pedir para ser periciado agora nas diligências. Está demonstrado nos autos que a alegação do câncer é uma inverdade trazida aos autos, tendo em vista o vídeo, conforme eu informei aqui agora, que eu acautelei em juízo, em que a mãe e ela comemoram a cura do câncer. Pode ter voltado a doença? Pode. Mas em nenhum momento eles falam que ela foi curada e a doença voltou. Eles falam que ela não foi curada. Falar que ela não foi curada é jogar toda aquela alegação delas lá atrás, pregadas na igreja, perante fiéis da igreja, explicitamente, né? como de mentirosas. E a própria juíza disse durante o interrogatório da Simone que a mesma, ela se negou a fazer exame na cadeia, né, na prisão, né? Não foi exame não. Não foi exame não. Ela teve a consulta médica, a defesa dela requereu uma consulta médica, ela recebeu essa consulta médica e o médico queria esvaziar um cisto na vagina, se eu não me engano. O médico, o ginecologista, e ela se recusou. Ela se recusou a receber esse tratamento médico. E isso está devidamente comunicado nos autos pelo sistema penitenciário. Ela alegou insalubridade do local e tal, né? Insalubridade do local, ela está presa. Ela está recebendo tratamento médico não na condição de cidadã. Ela não está recebendo tratamento médico na condição de cidadã como eu, você, ele. Ela está recebendo tratamento médico na condição de presa. Ela não tem que avaliar a questão insalubre não, porque ela não está em nenhum copadó, nenhum hospital de ponta não, ela está no sistema penitenciário. Se ela quer tratamento médico, ela tem que ter um tratamento médico, o qual o Estado disponibiliza para ela. Aliás, se ela quer citar o nome se ela quer hospital de primeira linha. Aliás, é uma coisa que o senhor coloca mesmo em relação a Flor de Lis no plenário, né? Aqui ela não é deputada, aqui ela é ré, né? E que foi enfatizado bem agora, né? E como diria a poeta Jojo Todinho, né? Ninguém está na Disney, né, doutor? Exatamente. E eu queria, para finalizar, que o senhor falasse algo em defesa da honra, né, de Anderson do Carmo aqui. Eu prefiro guardar na exibição do depoimento da Simone, que eu estou confiante que haverá uma decisão judicial favorável, para a gente poder adentrar, porque tem responsabilidades penais, principalmente nesse preâmbulo, que com certeza será cobrada. Então eu prefiro me abster nesse ponto por enquanto. Explicou.
Agora tu me explicou. Entendi. Eu também Preso. Preso não exerce cidadania, meu. Legislação. Eu entendi. Preso não exerce cidadania. Ela vai receber tratamento como cidadã. Ela vai receber tratamento como presa. Que ela é uma presa. O que em breve eu não vou desistir, a mãe dela também será. Não tenho dúvida disso. É a prisão mais necessária que tem, é da mãe dela. Está se passando a primeira fase do processo, mas tem a segunda fase. Tá, já que o senhor entrou também, eu quero fazer mais uma pergunta em relação a isso. Deputada, Brasília, enrolação, o que acontece ali? Bom, eu acho que essa pergunta a Clodilis respondeu no dia 4 de dezembro, saindo da audiência. Inclusive, eu assisti até no canal de vocês. E eu me sinto abraçada pelos meus deputados. Eu encerraria assim. Tá respondida a pergunta. Está respondida a pergunta. Agora, se é verdade ou se não é, a gente não sabe. Ora, será que ela está sendo abraçada? Ou será que ela está tentando passar? Será que está tentando passar para o público uma figura que não existe? Estou sendo abraçada, sou querida, sou isso, aquilo, outro. Mas existe ali, doutor, uma máquina pública em defesa dela. Alguma coisa está acontecendo, porque ela alega não ter dinheiro. E a gente sabe que advogados cobraram X, cobraram, né, Y. E aí alguma coisa está acontecendo. Que o Rodrigo Maia e a mesa julgadora ali, né, aprovaram, né, a continuação. Tinha 60 dias, já estamos em 2 anos. Vamos chegar em 2050. Na verdade, o procurador Paulo Bengtsson, ele tinha 60 dias para concluir o procedimento, 45 dias para lavrar o relatório. Ele fez tudo isso em 1/3 do tempo, em 15 dias. Isso é importante. E submeteu a julgamento na casa do presidente atual da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e foi aprovado o relatório e encaminhado à Comissão de Ética da Câmara no dia 27 de outubro. E a partir disso teriam 60 dias para... E a partir disso não houve mais nada. Não houve mais nada. Por quê? Passou-se o mês, os 4 dias que restaram no mês de outubro, né, dia 27 a 31, passou-se o mês de novembro e passou-se os 20 dias de expediente do mês de dezembro e não andou. Acredito que foi por conta da pandemia. Mas não é aceitável que um poder constituinte do Brasil, que é o poder legislativo, se esconda atrás de uma pandemia, quando o poder judiciário está funcionando presencial e remoto, o poder executivo está funcionando presencial, não sei se remoto, mas está funcionando. Você vê o presidente trabalhando, os órgãos do governo todos funcionando. E o legislativo paralisou. Paralisou por conta da pandemia. O corregedor Paulo Bengtsson lavrou uma resolução para que as comissões funcionassem de forma remota, ou seja, sem o povo sair de casa, sem os representantes do povo saírem de casa. Mas nem isso andou. Não sei o porquê. Como também eu não entendi a manifestação lá no início, logo quando o excelentíssimo deputado Léo Mota, a quem eu rendo aqui as minhas homenagens, representou contra a Clodilis, o deputado Abílio Santana disse que é o Conselho de Ética, que seria até mais rápido, porque eu acho que ele é representante de bancada, então aí o procedimento não passa pela corregedoria, ele vai direto à Comissão de Ética, que também não representou, não prosseguiu. Tem matérias no Pleno News, tem matérias em diversos outros sites dele falando que ia representar contra a Clodilis no Conselho de Ética, e não fez. Eu gostaria até de saber o porquê dessa desistência. Eu sou o povo, eu sou população, eu faço parte da população, eu contribuo, você,
nós somos contribuintes para o pagamento de todos os nossos representantes, independente do estado que seja, trabalhar em Brasília a nosso favor. Não é só os deputados do Rio de Janeiro, não. São os deputados de todo o Brasil que são custeados por nós. Então, em nome da população, em nome do povo, como eu disse, sou contribuidor para o pagamento de todos os salários dos deputados, penduricários, etc. Eu gostaria da sensibilidade desse excelentíssimo deputado que esclarecesse o porquê que desistiu de representar contra a Flor de Lis quando ele disse que iria caçá-la, que iria à comissão de ética. Enfim, eu gostaria de saber o porquê e vou sempre, independente de qual seja a resposta dada por ele, vou sempre respeitar, porque nós temos ainda o direito à desistência. Nós temos esse direito. Por mais que nós falamos que vamos fazer ou vamos acontecer, podemos pensar melhor amanhã e não fazer, e desistir. Investido de cargo público, eu vou chegar e vou dizer, não fiz por isso, isso. Mas eu fico assim na dúvida, nem dúvida, melhor dizendo, eu fico na curiosidade de saber quem são esses deputados que abraçam a Flor de Lis, conforme ela disse, no dia 4 de dezembro, e eu gostaria de saber o que houve que levou ao excelentíssimo deputado Abílio Santana a desistir de representar contra a Flor de Lis. Repito, respeito a opinião em contrário e a decisão de desistência de Vossa Excelência. Doutor, obrigada, tá, mais uma vez. Nada. Voltaremos aqui, se Deus quiser, com a autorização judicial para que podemos exibir a verdade nua e crua do teor do interrogatório da acusada Simone, para mostrar se ela realmente confessou ser a mandante do crime, se ela realmente confessou ter contratado a Marzi para praticar o crime, ou se o que está sendo proliferado na imprensa por parte de seus advogados são verdades, ou se o que o assistente fala é mentira. É isso aí, se Deus quiser a gente volta ainda essa semana, tá bom, gente? Valeu, obrigada pela paciência também com os vídeos anteriores e ao vivo, tá bom?